Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, no vídeo 12, Então, olha só aqui, esse é o vídeo 13. Ô, Luiz, mas todo mundo já sabe, você falou que é o número 12, a sequência. Mas eu sou meio... é assim mesmo. Olha só, o espírito sofre pelo mal que fez. Então nós temos que entender, nossa, que é isso? Será que é coronavírus? E se for, você toma cuidado, porque costuma passar coronavírus pela transmissão, assim, do vídeo. Então você, quando for assistir esses vídeos, põe uma máscara aí, viu? Porque psicologia, você viu? Ontem mesmo eu já ajudei 2 pernilongos a evoluir. Mas como assim? Eu ajudei ele evoluir, eu ajudei ele a passar para o mundo espiritual. Daqui a um tempo ele vai reencarnar novamente. Provavelmente no mesmo reino dele, de Pernilongo. Nas mesmas condições. Mas, então eu matei ele, estava me mordendo, eu matei ele, eu ajudei ele a evoluir. Então quando a gente mata uma formiga, a gente mata um pernilongo, a gente está ajudando ele a evoluir. Ai, mas é um palhaço mesmo, eu. O espírito sofre pelo mal que fez. Então, nós precisamos separar o joio do trigo nesta frase aqui. Porque ninguém sofre pelo mal que pratica. Então, veja bem. Vamos ver se você consegue me entender. Você está com uma dor de dente. Você vai ao dentista, tá? Aí chega lá no dentista, o dentista leva ao teu conhecimento, você está com a cárie no teu dente que carece de tratamento. Não, vou deixar mais para frente. Daí uns 2 meses, tá aquela panela desse tamanho. Não sei se você já teve isso. Eu, quando criança, vivia com a boca cheia de algodão, tampando os panelão. A gente morava na roça, então lá na roça, meu pai, minha mãe, então eles não tinham assim esse conhecimento, coitado. Então sei que eu, meus irmãos, tudo tinha aquela panelona assim, sabe? Que quando você comia, ia pouco comida pro estômago. A maioria ficava nas panelas. Olha que psicologia. Aí, você começa a sentir uma dor naquele dente. Aí eu te pergunto para você, aquela dor é proveniente do quê? É proveniente do desrespeito que você teve com você mesmo o dia que você foi ao dentista. Porque se você tivesse obedecido o dentista, você não estaria sentindo dor. Então a dor, o sofrimento, é nada mais que o reflexo daquela imprudência, o reflexo daquela negligência. Então, se nós pararmos para analisar, não existe dor, não existe sofrimento. E sim, dentro de uma análise de psicologia, existe sim efeito de causa. A dor é o efeito da causa. Então, como está escrito aqui, olha só. O espírito sofre pelo mal que fez. Ele não está sofrendo pelo mal que fez. O que ele está passando é por um efeito de uma causa que ele fez. Deu para você entender? Porque Deus é amor, Deus é justiça. Aí você pode me perguntar assim, mas você está indo contra Allan Kardec? Não.
Não estou indo contra Allan Kardec, eu estou querendo apenas, com todo respeito, ensinar você a separar o joio do trigo. Porque Kardec, eu posso dizer para você, Kardec, ele era tanto esperto quanto nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que nosso Senhor Jesus Cristo, ele falava por parábolas. E Kardec, ele colocou nas obras básicas muitos códigos para que pudéssemos separar o joio do trigo. Então ele colocou isso aqui, ó. O espírito sofre pelo mal que fez. Intencional. Ele colocou dessa forma para ver quem ia raciocinar. Porque o único que sofreu na Terra, vamos ver se você consegue raciocinar isso aqui. O único que sofreu na Terra chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Você não sabe por quê. Olha só a psicologia. Sabe por que Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu? Porque ele não tinha nada que provar, ele não tinha nada que expiar, ele não tinha imperfeição alguma, ele não tinha nenhum erro a expiar e a provar aqui na Terra. Ele passou pelo que passou justamente para nos mostrar o caminho que nos leva a Deus. Que o único caminho que nos leva a Deus é o caminho do sangue, suor, dor e lágrima. Sangue, dor, suor e lágrima. Aqui na Terra. Se não for através desses 4 itens, nós não conseguiremos nunca chegar a Deus. Porque nós temos que nos renunciar, nós temos que nos policiar, nós temos que mudar a nossa moral, nosso comportamento, nós temos que nos reformar. Então o único que sofreu foi Jesus, porque não tinha nada que provar e que expiar. Agora o resto não é dor, não é sofrimento, é efeito de causa. Só que Allan Kardec colocou dessa forma para que pudéssemos separar o joio do trigo. Mas muitas pessoas não separam. Muitas pessoas não separam porque muitas pessoas não raciocinam. A justiça divina, ele não raciocina. Então ele acha que ele não merece sofrer. Ele acha que não merece passar por aquilo. Ele acha que o que ele está passando é uma injustiça que fizeram com ele. Quando ele não consegue culpar alguém na terra, ele culpa Deus. Isso é obra de Deus. É Deus que me condenou. Deus não condena ninguém, queridos irmãos. A nossa consciência é que nos condena. Através dos nossos atos. E a nossa consciência é que nos liberta através dos bons atos que nós praticamos. Então está em nossa consciência. Onde está escrito as leis de Deus? Kardec pergunta aos bons espíritos. Eles respondem, na consciência. Então, como no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, eu trato desse assunto aqui que está inserido aqui na obra de Kardec. O céu e o inferno
mitológico, simbólico, está na nossa consciência. Você vai ter uma noite de paz, tranquila. Se você praticar o bem, você vai ter uma noite dolorosa, consciência pesada. Se você deixou de praticar o bem, se você não fez o possível para amenizar a dor daquele que se encontra em sofrimento. Nós não temos que abraçar o mundo com as nossas duas mãos, não. Mas fazer o possível para satisfazer aqueles que se encontram ao nosso alcance. Se você olha para você ver como são as coisas. Eu tenho um amigo, eu não posso dizer o nome. Ele tem dias que ele distribui pães para as pessoas necessitadas que dormem embaixo das marquises aí nas ruas. É um espírita por excelência. Esse eu reconheço nesse sentido. Tem dia que ele leva um pão. Quando pode, ele leva 2. Quando pode um pouquinho mais, ele leva 3. Um pouquinho mais, ele leva 4. Mais um pouquinho, ele leva 5. Mas não é muito pouco, não. Ninguém dá o que não tem. Nós só damos aquilo que temos. Então não adianta a pessoa querer abraçar o mundo. Nós devemos fazer aquilo que encontra-se de acordo com a nossa consciência e com as nossas capacidades. Por isso que se todo mundo desse as mãos espirituais, é lógico, e se colocasse no lugar do próximo, muitas coisas melhorariam aqui na Terra, né? Então, olha só, o espírito sofre pelo mal que fez. Eu já expliquei isso já, né? É a lei de causa e efeito, a ação e a reação, né? De maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Você entendeu, né? De maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, as consequências. Você praticou mal? Pratiquei. Você está ciente de que você praticou? Estou. Você está ciente das consequências desse mal? Estou. Melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Então, se você está ciente das consequências do mal que você praticou e do mal que você pratica, então, trata de corrigir-se, procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Mas, Luiz, você não está falando do Código Penal da vida futura, do capítulo 7 do Céu e Inferno de Allan Kardec? Oxe, meu Deus! Esse já é o vídeo 13. 13 vídeos já falando do Código Penal da vida futura. 13 vídeos já falando. Só que de uma forma, separando o joio do trigo, tentando mostrar para as pessoas a diferença da justiça do homem e a justiça divina. Então, nós temos que raciocinar. Nós temos que raciocinar. Então, se nós temos consciência das consequências
dos males que nós cometemos, nós temos que procurar corrigir, nos corrigir. Porque se nós não nos corrigirmos, obviamente, nós responderemos por não termos corrigido. Isso é lei divina. São códigos divinos. Não é código criado pelo homem. Isso são códigos, são leis criadas por Deus. Que magistrado nenhum, ao chegar no plano espiritual e noutros universos e noutras dimensões, ele não consegue. Eu quero modificar uma cláusula aqui. Não. Equivoca-se quem pensa que consegue barganhar com a providência divina. Sendo infinita, olha só, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Olha que grandeza. Kardec era sábio, hein? Continua sendo, porque continua na pátria universal. Tudo que é contrário às leis de Deus significa o mal. Tudo. Um ceitil, enquanto não pagares o último ceitil. Então, um pensamento contrário tem o mesmo efeito que uma bomba atômica. E o indivíduo ele responde por aquele pensamento. Então, só para poder frosear um pouquinho, você, homem, vai fazer uma caminhada e de repente vem lá uma Gisele Bündchen. Você já olha e pensa assim: meu Jesus amado, por que eu não tive a sorte? Pronto. Você já desgraçou perante a contabilidade divina. O inverso agora. Você está fazendo uma caminhada, você mulher está fazendo uma caminhada, já falei dos homens, viu? Você está fazendo uma caminhada e daí a pouco vem lá um Reinaldo Gianecchini. Você olha e fala: vou virar a cara. Pai nosso que estás no céu, santificado, afaste de mim esse cálice, Pai. Afaste. Não precisa pedir para afastar esse cálice, mas não. Sabe por quê? Porque você já assinou o seu passaporte lá pro inferno de Dante. Oh, meu Deus, mas que isso? Eu não posso nem... Não. Pensamento contrário. Nós temos que ser imparcial, incondicional. Nós temos que ver e não enxergar. Mas tem uns pernambuquinhos aqui que eu tô achando que eu vou ajudar eles a retornar à pátria espiritual hoje de novo, viu? Outros amigos dele.
Nós temos que ver e não enxergar. Nós não podemos desviar um pensamento. Agora, imagine esses que desviam verbas públicas. Esses que se vendem, essas propinas, esses caixa 2, esses corruptos, esses hipócritas, esses que não agem de acordo com as leis de Deus. Como o professor Eurípides deparou-se com Cristo, abreviando a história, deparou com Cristo chorando numa dimensão: mestre, choras por um acaso, por aqueles que não conhecem o teu evangelho? Não, meu filho, choro por aqueles que conhecem, mas não põem em prática. Eurípides voltou para o corpo físico e nunca mais foi visto com os braços cruzados. E nunca aceitou propina de ninguém. E nunca permitiu ser corrompido. Ninguém conseguiu, enganá-lo. Então agora imagine um pensamento: ai meu Deus, afaste de mim esse cálice. Aí você passa por aquele guarda-roupa e você ainda sente aquele perfume, você fala: Jesus amado, não adiantou nada eu pedir para afastar esse cálice de mim. Olha o cheiro. Gente, isso tudo é psicologia. É tudo psicologia. E você fala assim: mas que psicologia, Luiz? Separa o joio do trigo. Valorize o que você tem. Ame o que você tem. Observe mais Deus em sua obra. Viva junto com os homens. Mas não viva para os homens. Viva para Deus. Quando eu digo viva com os homens, é com homem, com mulher, generaliza. Mas viva para Deus. Viva para Jesus. Porque Ele sim nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Isso é a justiça divina que nós estamos lendo aqui, que vai gerar muitos vídeos. Então você observou a diferença da justiça divina com a justiça da terra? Na terra, esses pensamentos, essas coisas, todas são removidas. Já eu explico para você no outro vídeo.